começar aqui, de mais nada, quero agradecer esse convite da professora Adriana. Enfim, sem dúvida nenhuma é uma honra poder estar aqui e poder fazer parte, né, de uma programação tão interessante, tão rica aqui, e que destaca, sem dúvida nenhuma, alguns dos principais reflexões em termos de técnicas que são extremamente relevantes, né, para a pesquisa quantitativa. Eu vou fazer a minha apresentação, de certa maneira, nesse contexto. Na época, quando a professora Adriana me fez o convite, ela deixou livre, né, a escolha de alguns temas, e diante de vários temas eu comecei a pensar qual seria interessante, né, já que vários estavam lá sendo abordados por grandes especialistas da área, como foi, inclusive, o próprio caso do professor Felipe, antes de mim aqui, dos seus colaboradores. Nesse sentido, eu trouxe aqui, escolhi um tema que eu vou compartilhar minha tela agora, uma breve apresentação sobre mapeamento do conhecimento, bibliometria e mapeamento do conhecimento científico apoiado por software. Pois bem, a análise de uma temática a partir de um olhar quantitativo. Eu acho que essa é bem uma das maneiras qual eu compreendo o campo, né, que os diversos fenômenos que estão presentes no mundo e que são fenômenos do interesse daquele que quer produzir conhecimento podem ser abordados por diferentes perspectivas, né? E uma delas é a perspectiva quantitativa, né? Uma forma de olhar para o mundo, essa é a minha visão, e essa maneira de olhar para o mundo pode, né, empregar, a partir de uma perspectiva quantitativa, ferramentas que permitam que esse olhar produza algum tipo de conhecimento, muitas vezes a partir de síntese, né, a construção de indicadores que permitem a síntese de um fenômeno diverso, de uma variabilidade a ser explicada, ou, por outras vezes, a partir da análise, né, a partir da decomposição em menores partes de um fenômeno que se apresenta. E isso é possível fazer com virtualmente quase todo e qualquer fenômeno, não necessariamente é a melhor estratégia. Eu acho que esse é um ponto que eu não vou deixar de falar aqui, porque, considerando a abordagem quantitativa como uma forma de olhar para o mundo, existindo outras, né, por vezes as abordagens qualitativas, ideográficas, compreensivas, podem ser não só mais interessantes para abordar um fenômeno, como cruciais para a produção de uma compreensão de fato. E nesse tema aqui, né, a bibliometria e mapeamento do conhecimento científico, talvez essa falha inicial seja muito importante, porque muito do que nós vamos ver aqui adiante, né, fala dessa construção de indicadores, do esforço que nós podemos fazer para produzir indicadores da produção do conhecimento científico e de mapear a produção desse conhecimento, mas nada disso substitui né, a leitura cuidadosa, compreensiva e de um texto, né, de uma produção científica, de um resultado produzido a partir de um experimento e da sua análise crítica, que pode ser feita por dados, mas muitas vezes não é tão somente analisada ao seu melhor rigor apenas por dados quantitativos, mas sim pela própria reflexão, articulação dos conhecimentos teóricos que eu tenho sobre aquele ponto, análise crítica do emprego das metodologias utilizadas ali,
fazendo com que cada pedaço, né, daquilo que representa conhecimento possa ser analisado com um determinado nível de escrutínio que exige um olhar não necessariamente quantitativo, mas um olhar crítico, cuidadoso, né? Por outro lado, apesar da gente poder falar disso para cada unidade de análise, mesmo diante de temáticas como estão presentes atualmente, né? Por exemplo, a relevância, a importância das meta-análises, uma prática baseada em evidência, até às vezes pontuada como o topo da pirâmide em termos do tipo de produção do conhecimento, pode ser criticada nesse sentido. Por exemplo, quando tem uma meta-análise de estudos observacionais com baixo controle, sendo que, às vezes, um único estudo com medidas de controle, um estudo experimental, um tipo de pesquisa translacional, pode ter muito mais impacto do que uma meta-análise que, ao final lá dos seus resultados, produz uma síntese quantitativa de dados que são precários ou que carecem de uma análise mais cuidadosa, né? Então, por outro lado, apesar disso ser um ponto, por outro lado, a gente tem, no momento recente, um avanço muito grande da produção do conhecimento, e a produção desses indicadores, acerca dessa produção, pode, de fato, servir como um mapa, né? Uma orientação acerca da compreensão de um campo ou da discussão de uma temática, da evolução da produção, da história, das citações que levam, geralmente, um determinado trabalho a ser reconhecido como um destaque. E aqui, sim, é possível considerar aspectos bibliométricos, né, e do mapeamento do conhecimento científico como um dos elementos a serem considerados. E, junto deles, as diversas consequências que eu vou apresentar aqui para frente, tal como o uso desses indicadores para avaliação da própria produção do conhecimento em grandes instâncias, como instituições, agências de fomento, políticas de ciência e tecnologia, e até mesmo, de uma maneira bastante polêmica, o impacto da produção no nível individual. Ou seja, o quanto que por exemplo, em termos quantitativos, um artigo tem a capacidade de influenciar uma série de outros artigos no campo. Então, a partir dessa perspectiva que eu venho falar para vocês, né, e eu vou fazer um pouco, né, dar uma visão geral do que a gente vai conversar aqui. Parte dessa motivação eu acabei de colocar, né, nós estamos diante de um momento, né, e contínuo de aumento exponencial da produção do conhecimento em diversas áreas, e a possibilidade de alguma maneira, mapear esse conhecimento e produzir indicadores que permitam recuperar informações diante de um mundo extremamente vasto de informações é algo bastante relevante, né? E pode justificar, então, como uma primeira etapa, a entrada em um campo, e, obviamente, que não limita, né, outras abordagens qualitativas, por assim dizer, apenas em termos de comparação, com uma abordagem mais quantitativa, que podem contribuir para essa própria compreensão desse campo, né? Para isso, eu vou usar esse termo geral de mapeamento da ciência, vou mostrar que esse termo é um pouco mais amplo do que o que a gente geralmente intui acerca dele, envolvendo não só aspectos bibliométricos, mas como aspectos também atualmente cientométricos, quando eu quero avaliar uma área científica como um todo, aspectos infométricos, quando eu quero olhar o quanto que não só dentro de uma área científica, mas de uma maneira geral, um determinado
pedaço de conhecimento científico impacta o mundo no qual ele se insere. E até mesmo aspectos relacionados à própria processo de produção, né, e estrutura social da produção científica, de certa maneira, diante de elementos geográficos, geopolíticos, por que não, contextos históricos contemporâneos e entre outros elementos tão amplos como a influência de fatores econômicos, financiamento em pesquisa, métodos de incentivo e de financiamento que podem gerar determinados padrões na produção científica de uma maneira geral e que são interessantes de serem conhecidos. Daí a ideia, mais do que ficar, né, nesse espaço, é mostrar uma aplicação, mostrar como que a gente pode fazer isso de duas maneiras. Eu peguei duas maneiras, duas abordagens práticas, né? Uma primeira que é esse caso da RPOT, da Revista de Psicologia Organizacional do Trabalho, é um caso que eu diria mais puro em termos de mapeamento, recuperação de informação, organização da informação, articulação de ferramentas de data science para a produção desses indicadores. E depois, algo um pouco menos técnico, mas talvez mais amplo, que é a análise de toda a produção do conhecimento científico das revistas classificadas como na área de psicologia pela Cielo Brasil, de 2002 até 2021, com que a gente poderia olhar, né, para esses dados a partir de uma perspectiva bibliométrica e de mapeamento do conhecimento científico. De pronto, ambos os métodos, mas com mais ênfase ao último, mapeamento através da Cielo, eu propus aqui como uma demonstração, quase que um tutorial. Talvez seria um tutorial se a gente tivesse um pouco mais de tempo, mas ao menos uma degustação e um método mais prático possível para produzir esses indicadores, ainda que com alguma complexidade, utilizando, em ambos os casos, ferramentas de código aberto, né, em uma perspectiva de open science, que me é muito cara. Então, contextualizando de maneira mais específica, né, esse mapeamento da ciência, o mapeamento da ciência talvez comece no século III a.C., com os primeiros registros da grande biblioteca de Alexandria, né, que datava lá, por exemplo, com dados apontando que ela tinha cerca de 490 mil exemplares. Esse é um indicador bibliométrico, né, o tamanho da quantidade de exemplares que estão dentro de uma biblioteca, talvez o primeiro indicador bibliométrico que nós tivemos no registro na história, passando por outros indicadores, já no século XIX, por exemplo, da quantidade de livros registrados na Biblioteca Real de Paris, dentre também a evolução dessas métricas. Uma primeira evolução de uma métrica bibliométrica talvez seja essa, da padronização de volumes por população, tentando identificar não só quantos livros uma biblioteca tem, mas, por exemplo, qual que é a relação dessa quantidade de livros, né, com um número de habitantes. Então, por exemplo, a Biblioteca de Munique, à época, tinha em torno de 700 exemplares a cada 100 habitantes, e assim por diante. Florença 313, Paris, Londres, que dá aqui, vejam bem, né, uma ideia um pouco mais acurada do tamanho dessas bibliotecas e da diversidade delas. Se eu for considerar aqui em termos de diversidade e de acesso aos livros, talvez eu tivesse que escolher uma biblioteca, eu escolheria certamente a essa época a Biblioteca de Munique, né, e não a de Londres, com 20 exemplares a cada 100 habitantes nesse momento. Então,
de alguma forma, aqui já temos um dado bibliométrico e um indicador do mapeamento, de mapeamento do conhecimento, quando eu acesso uma referência geográfica junto com o número de fontes, né, de exemplares, com o número de habitantes, o que poderia me direcionar se eu tivesse que fazer se eu tivesse a sorte, né, não sei se a sorte é o azar de viver essa época, século XIX, para muitos, especialmente para historiadores, né, e pessoas com interesse em filosofia da ciência, e veríamos aqui, né, o surgimento de vários campos disciplinares, talvez seria uma época bem interessante para estar vivo, tirando os prejuízos em termos de avanços tecnológicos, mas talvez a Biblioteca de Munique, de fato, fosse um local muito interessante para se estar. E, de alguma maneira, esse registro aqui, logo a seguir, marca uma outra característica, né, bastante importante, que não é só a quantidade de exemplares que eu tenho, mesmo que normalizado com o número de habitantes, mas também o quanto que esses exemplares são emprestados. E aqui tem um dado muito curioso, um dos primeiros indicadores bibliométricos nesse sentido, de 1927, em que essa biblioteca, né, Panoma registrou uma lista de 122 periódicos que eram recomendados e que teriam ali, né, indicadores de contagem de uso, de relevância para quem quisesse, né, esse Journal of American Chemical Society, avançar no conhecimento de química. Né? Aqui também tem outros registros de uso, por exemplo, interessante das bibliotecas públicas nos Estados Unidos, mais ou menos nesse período também, em torno da década de 20, que registrava que boa parte dos livros que circulavam era muitas vezes livros, né, de ficção científica, romances e livros de culinária, por exemplo, dando um indicador do que está sendo consumido por aquela população que tinha acesso àquele conhecimento. Esses dados até aqui não são necessariamente considerados indicadores formais em termos bibliométricos, né? Esse livro, The Solid Price, Little Science, Big Science, vai ser um grande marco em termos de organização de indicadores bibliométricos, de reflexões acerca da produção, de formas de mapear e mensurar a produção do conhecimento científico. E nele ele vai apontar e vai citar algumas ideias, né? Algumas ideias, vamos dizer assim, pré-científicas, apesar do seu mérito, de, por exemplo, mensurar, né, a força de trabalho em determinado campo, o impacto do desenvolvimento científico. Esse é um dos registros históricos do Cato, Statistical Bibliography in Relation to Growth of Modern Civilization. Ele comentando aqui um pouco sobre dados estatísticos acerca da produção bibliográfica em relação ao crescimento da civilização moderna. Ele faz um ensaio tentando identificar, né, associações em termos de trajetória, de número de produção científica, e talvez um dos primeiros indicadores. Nessa mesma linha, alguns outros autores também vão como Humboldt em 1923, tentar fazer uma ideia, né, de associar a produção científica com desenvolvimento de uma civilização. França, em 1948, com mapeamento de disciplinas acadêmicas, né, e análise de citação de padrões de citação, e o próprio De Sola e Price fazendo uma reflexão não só da produção desses indicadores, mas da necessidade de produzir esses indicadores com algum tipo de rigor científico. Talvez aqui se inaugura, na década de 60, com esse material, parte, né, do campo da bibliometria. Não menos importante vai ser o papel também
Eugene Garfield, mesmo provavelmente como, né, a audiência que é composta de pesquisadores e pesquisadoras, mesmo sem conhecer ou nunca ter escutado falar sobre ele, provavelmente ele já produziu algum impacto na sua vida. É, e o trocadilho vale, né? O Eugene Garfield é um dos criadores, né, da Web of Science, no ano de 1997, a partir de uma série de trabalhos que ele vai executar como um cientista, como né, alguém da sintometria, da bibliometria, junto ao Instituto para Informação Científica, né, está faltando um I ali, Institute for Scientific Information, que era o dono até então, antes da Clarivate, né, adquirir a Web of Science. Esse Easy, né, era o dono da Web of Science, e boa parte do que nós conhecemos, né, da Web of Science, do Journal of Citation Report, que é aquele jornal que calcula os fatores de impacto, dos métodos de indexação dos periódicos por área, dos princípios de curadoria, né, para registrar um periódico em uma base que se propõe ser de qualidade, vai ter a mão, né, ou a reflexão intelectual desse cara. Tá? Apareceu uma notinha aqui. Desculpa, pessoal, sem querer eu cliquei aqui. Que marca o campo com duas coisas bastante importantes que vocês vão ver aqui mais para frente, que é essa ideia do mapeamento da produção do conhecimento científico envolver especialmente um problema de recuperação da informação. Esse é um tipo de problema clássico das ciências da computação, e um problema de classificação e indexação. Também, de alguma maneira, é um problema, né, das ciências da computação, da estatística, de outras áreas, problemas chamados problemas de classificação, que se articulam aqui nesse caso, junto com os processos de indexação, para possibilitar o acesso, né, a determinado tipo de informação, fruto de um interesse específico, né, que é o que todo mundo faz quando tenta buscar um artigo na internet, ou no Google Scholar, ou na Web of Science, né? Você está tentando recuperar uma informação a partir de um pedaço dessa informação. Isso que você quer recuperar, você não conhece, por princípio, né? A maioria das vezes a gente quer recuperar exatamente um pedaço da informação que está naquele artigo que você acredita que vai complementar a sua reflexão, ou que vai te trazer uma ideia nova. Então, essa é uma aventura diante ao desconhecido, e que, de alguma maneira, quando você tem padrões de indexação rigorosos, isso permite que você tenha mais sucesso, né, na recuperação dessa informação. E até hoje, apesar disso ter sido formalizado, né, em 1997, com a criação da Web of Science, até hoje esse é um grande problema computacional, especialmente em aspectos um pouco mais modernos, como, por exemplo, sistemas de recomendação, parecido com o que acontece com quem assiste Netflix, né? O catálogo do Netflix não é só aquele que aparece para você, né? Ele aparece para você a partir de um sistema de recomendação que, de alguma maneira, registra seu padrão de comportamento, de consumo. Isso também poderia ter que ver com o padrão de consumo de informação, em termos de conhecimento científico, e recupera, diante de um grande catálogo, aquele filme que poderia ser interessante para você. Mas não só. Por exemplo, tem um desafio do próprio Netflix, que é não recuperar qualquer filme, mas recuperar um filme que esteja num servidor próximo a você. Porque é caro você baixar um filme que nunca esteve num servidor próximo da sua cidade. Na verdade, poucas pessoas sabem disso, né? Mas a maioria das grandes cidades tem servidores específicos que armazenam os filmes da Netflix, que fazem com que eles cheguem um pouco mais rápido
várias pessoas daquela região têm interesse naquele filme, que eu possa fornecer aquele filme naquele servidor para que em algum momento futuro eu oriente essa pessoa a assistir. Isso pode parecer meio fuga ao tema, mas quem quiser pesquisar na internet, digita aí meta.org, não agora, no meio da palestra, mas que isso tem... Esse nome não é à toa, quem viu que o Facebook mudou de nome recentemente, né? De Facebook para Meta, Metaverse, né? Meta.org é uma organização com fundos da esposa do Mark Zuckerberg, justamente devotada a isso, a recuperar informação, classificar, indexar e tentar recomendar essa informação, esses artigos acadêmicos, científicos, de acordo com seus interesses. Um Facebook para pesquisadores está ainda em desenvolvimento, mas boa parte do que a gente vai ver aqui para frente envolve desafios que esse grupo, por exemplo, teve. E não só entregar essa produção de forma classificada ou facilitar o acesso a essa produção é importante, mas também reconhecer os fenômenos que acabam ocorrendo dentro de um campo, né? Robert Merton, em 1965, num conjunto de seminários que ele fazia na Universidade de Colômbia, se não me engano, tinha esses seminários como nome Estrutura Organizacional da Ciência, né? Que, de fato, fazia uma reflexão sobre princípios sociológicos, princípios organizacionais que faziam com que determinado resultado científico ou de inovação acontecesse. Isso inclusive, deu origem, né, a uma série de resultados. Um deles, essa é uma citação, eu não sou uma pessoa religiosa que tem um conhecimento sobre a Bíblia, mas, se eu não me engano, essa é uma citação da Bíblia, né, daqui, porque ao que tem, se lhe é dado, né, e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até o que tem. É um princípio, muitas vezes chamado princípio ou lei de Mateus, na bibliometria, que mostra, por exemplo, que existe uma tendência de pessoas mais citadas receberem mais citações, né? O rico fica mais rico, e que o contrário é verdade. Como que isso acontece, né? E alguns impactos sociológicos muito importantes, por exemplo, em um estudo, eu acabei não citando aqui, eu me lembrei agora, mas um estudo muito interessante comparando o perfil de ingresso, inclusive com medidas de inteligência e outras medidas relativas à resolução de problemas, de pessoas no início da graduação, e depois a análise de quem dessas pessoas vira um cientista de renome, né? Depois eu posso até deixar esse estudo de referência para vocês. Mas o que eles encontram é o seguinte, que independente da capacidade intelectual, que poderia ser muito alta de algumas dessas pessoas, o que vai, de fato, fazer a diferença em formar grandes cientistas é o lugar que essa pessoa muito inteligente está. Ou seja, dependendo do departamento que essa pessoa está, que, de alguma forma, ocorre um efeito sinérgico, e aquela inteligência resulta ali em produção científica. Sendo que, às vezes, pessoas, né, em comparação, é claro que a inteligência é um dos fatores, né, relacionado a desempenho em diversos contextos, mas é muito interessante notar isso, né, de que fatores contextuais e dos pares que você vai ter contato, das aulas que você vai assistir, vão ser fatores muito relevantes para impacto, né, da própria produção científica esperada de uma pessoa que intenta ser um cientista. Boa parte dessas reflexões foram feitas durante muito tempo a partir de alguns estudos utilizando dados bibliométricos também, como é o caso do Merton, mas não só, né? A gente tem outros grandes sociólogos da ciência que vão
pensar, em divergir sobre isso, como Bruno Latour, entre outros aí que a gente poderia considerar. E um grande ponto é que essas medidas bibliométricas, né, não só para recuperação e compreensão do processo de produção científica, não só vão ocupar um lugar relevante aqui, mas também vão ocupar um lugar cada vez mais relevante em termos de avaliação do processo de produção do conhecimento. Um ponto extremamente crítico aqui acho que eu não pus aqui, mas, por exemplo, tem até o Leiden Manifesto, que é, inclusive, 10 pontos falando basicamente se você vai utilizar qualquer indicador bibliométrico para avaliar, seja um pesquisador, uma instituição, uma agência de fomento, uma política pública, tome muito cuidado, né? Porque eles geralmente são apenas medidas aproximadas e não necessariamente são uma indicação concreta da qualidade da produção daquele conhecimento. E isso vai diretamente com o início da minha fala, né? Casa com aquilo que eu estava mencionando. Aqui tem alguns exemplos de rankings universitários produzidos pela Thomson Reuters, a avaliação, né, europeia de universidades, a própria plataforma Sucupira, o próprio Star Metrics, né, que é uma força-tarefa de avaliação de ciência e tecnologia norte-americana, que tenta dar uma ideia do quanto que é investido retorna, né, para a sociedade a partir de determinadas métricas, vai ser uma característica muito relevante e que vai estar presente em diversas maneiras aí. E aqui são só alguns desses exemplos que eu não vou entrar com cuidado, mas um muito interessante, que é esse Leiden Ranking, que é exatamente o mesmo grupo que vai produzir o Leiden Manifesto, né? Tem métricas que tentam justamente corrigir alguns vieses, como normalizar essas métricas por área, dentre outros aspectos, ou ser mais cauteloso ao publicar um indicador. Para a produção desses indicadores, a gente tem diversas fontes, né? O Web of Science, Scopus, Google Scholar, Lens, né? Que é mais voltado para a área de patentes e produção de conhecimento, Dimensions, que é uma base relativamente recente, que utiliza muitos princípios de inteligência artificial, aprendizagem de máquina para fazer essas recomendações, recupera informação, Crossref. A Microsoft Academic Search também utiliza uma tecnologia muito interessante, baseada em análise de redes para as recomendações, dentre outros inúmeros, né, fontes de dados bibliométricos, que vão produzir indicadores, e alguns deles muito simples, que vão ser até os que eu vou me ater aqui, né, como, por exemplo, número de publicações, número de citações que uma determinada publicação tem, porcentagem das publicações que não são citadas, e até o famigerado e bastante popular hoje em dia, índice H, que é produzido de uma maneira muito simples, em que você ranqueia, né, as suas publicações e pelo número de citações, ranqueia as mais citadas e coloca nesse lado de cá o número de citações e tenta encontrar esse ponto H, que é mais ou menos a ideia de número de citações corrigido, número de produções que você tem corrigido pelo número de citações mínimo ali, né? Talvez eu fale um pouquinho mais disso depois. E o próprio fator de impacto, talvez um dos mais famosos indicadores bibliométricos, que é feito, né, publicado anualmente pelo esse Journal of Citation Report, que tenta fazer uma razão entre número de citações em uma determinada área, na própria Web of Science como um todo, um determinado período de tempo, que um artigo tem, né, diante do total de citações que a área ou esse campo tem. Isso vai sendo classificado, gerando um indicador, e você tem, né, possibilidade de classificar áreas, mas especialmente periódicos,
através desses indicadores. Outras alternativas diante de críticas importantes à Web of Science surgiram, né, como o SJR da Simago, que é acessível através da Scopus, que também utiliza alguns desses mesmos princípios, como o índice H, número total de citações, e um cálculo que tenta ponderar alguns outros aspectos, mas também existe nessa mesma ordem de tentativa de classificação, especialmente como no caso dos fatores de impacto, por quartis, né? Tendo a ideia de que esses fatores, né, esses indicadores podem ser classificados por medidas de posição, eu tentar identificar grupos, agrupamentos, não necessariamente considerar a métrica pura por si só, mas agrupamentos de uma maneira geral que representam, por exemplo, o primeiro quartil dos maiores valores de fatores de impacto. E outras tentativas também do mesmo Leiden Institute, como o SNP, né, que tenta normalizar a produção desses cálculos por áreas específicas e que faz parte de um grande conjunto, como o próprio Google Scholar, com o seu H5, dentre outros indicadores que eu não coloquei aqui, mas talvez esses são os mais famosos e, de alguma forma, estão selecionados aqui, inclusive que são utilizados na própria avaliação da CAPES, em alguns contextos, e são, na discussão atual, faz parte de uma das propostas. Eles têm esses problemas que eu já falei, né? São apenas uma aproximação, não é para todos os campos. Geralmente são indicadores atrasados, né? Eles tendem a privilegiar, por exemplo, cientistas mais velhos na área, né? Com mais experiência, tem mais chance daqueles seus trabalhos serem citados ao passar do ano. São extremamente sensíveis ao contexto, exigindo um olhar bastante cuidadoso. Uma proposta alternativa bastante relevante atualmente, além desses indicadores produzidos dentro da própria literatura científica, envolve os altmetrics, né, que são esses indicadores quantitativos do impacto dessa produção de uma maneira geral, que podem envolver desde sua publicação em redes sociais, jornais, revistas, número de vezes que um artigo é baixado, que acaba exigindo um esforço muito maior, imagine vocês, de recuperação da informação, né? E transformando isso num problema não só mais de data science, mas num problema de big data, né? De você raspar essas informações da internet nos mais diversos contextos. O que só de falar até aqui já é muito cansativo, né? Se a gente for pensar nesse monte de produção bibliográfica, um monte de indicadores, o que a gente quer, né? A gente vê, na verdade, que essa grande quantidade de indicadores só faz sentido quando elas têm um papel sintético, né? De criar um mapa, de criar ou te apontar para conexões possíveis, mostrar tendências, né? E daí, boa parte do esforço hoje da bibliometria ou da cientometria, envolvendo diversas áreas, como a web, né? Quando eu falei ali, por exemplo, de ver o impacto de um artigo nas redes sociais, vão envolver a tentativa de descobrir esses padrões usando ferramentas mais diversas, incluindo muito esforço em termos computacionais, estatísticos, para modelagem de padrões, de recuperação da informação e de análise sociológica, né? A Elisa vai falar logo em seguida de uma das principais ferramentas utilizadas aqui nesse contexto da bibliometria, que envolve análise de padrões de associação entre pessoas, instituições e até mesmo palavras que permitem construir alguns insights interessantes para tentar abrir essa caixa preta diante, né, desse grande acúmulo de informações. Isso vai ter uma ciência bastante forte por trás disso, tanto, por exemplo,
auxiliando através dessas redes sociais, né, essa análise de redes, na verdade, a descoberta de novas informações. Esse é um artigo que eu deixo como referência. A tentativa de, na época agora da Covid-19, de tentar identificar aquilo que não é dito ou incertezas dentro de uma área de publicação. Esse aqui é um artigo bastante interessante, analisando todos os artigos que citavam algum tipo de incerteza em relação a alguma temática, identificando, por exemplo, grandes temas. Um deles aqui, deixa eu ver se eu acho, por exemplo, gravidez, né? Acho que está nessa lista amarelinha, que era uma dúvida que a gente tinha, se era um fator de proteção ou não para a Covid à época. Áreas novas do conhecimento, por exemplo, essa área neuromarketing, se isso é uma área mesmo, se isso está sendo desenvolvido e quais são os indicadores bibliométricos que podem apontar realmente, por exemplo, que tem um aumento da publicação em revistas com alto fator de impacto. Isso não é só um termo pseudocientífico, né? Ou até mesmo o próprio mapeamento desse conhecimento como um todo, tal como aqui, esse é um dado real de toda a produção científica de 2005 a 2000, se eu não me engano, 2009, entre os países do mundo, cada uma dessa aqui é uma cidade, cada pontinho desse, essas ligações mostram a intensidade da produção e das colaborações científicas ao redor do mundo, mostrando o globo, né, todo, e a dinâmica desse processo, dessas interações sociais para a produção do conhecimento. Inclusive, tentando identificar, e aqui é o mesmo mapa mais colorido, que tipo de associação entre os pesquisadores que geram determinados tipos de colaboração, né? Tendo padrões muito específicos, por exemplo, vejam só, na América Latina e América Central, tem um pedaço dos Estados Unidos aqui, né, com essa coloração verde que aponta um tipo específico de parceria, e que acaba sendo quase que demarcada pelos continentes, por padrões culturais, socioculturais, influenciados por fatores econômicos, demográficos. Esse é um artigo publicado na Nature, bastante interessante, fica também como uma referência para a tentativa de compreensão desses padrões bibliométricos, nível organizacional, institucional, geográfico, e até mesmo em termos de mapas cognitivos, de como organizar, né, uma determinada área. De avaliar essa área, né? Esse aqui mostra a eficiência das colaborações. Então, é basicamente aquele mesmo gráfico, mas, por exemplo, tentando identificar quais desses pontinhos amarelos, que são cidades, tem maior produção de conhecimento científico qualificado, ou seja, artigos que vão receber pelo menos, se não me engano aqui, eram 10 citações, e aqui mostra mais ou menos esse padrão da quantidade de colaboração e de quais dessas colaborações, com quais regiões do globo, por exemplo, no caso do Brasil, quanto mais vermelhinho aqui, quanto mais azul, né, melhor a qualidade da produção, com quais regiões, com quais parceiros geográficos nós fazemos melhor pesquisa. Gerando aí esforços incríveis, né, que vão organizar essa análise de redes, que a Elisa vai comentar um pouco mais, em termos de princípios, né, metodológicos, até um pouco para além, talvez, da bibliometria, que vão poder ser empregados nessas áreas, como, por exemplo, avaliando a evolução de parcerias científicas ao longo do tempo, a construção de comunidades, a forma com que alguns autores acabam se tornando mais relevantes fruto de determinadas parcerias, dentre redes de coautores, em temas específicos em algumas áreas, e uma outra infinidade que eu não vou entrar aqui. Vou apresentar rapidamente o caso da RPOT, que é um esforço de tentar fazer isso para a revista de Psicologia Organizacional do Trabalho, que é indexada no PEPSIC, né, que dentre essas grandes bases de indexação,
Quanto mais robusta a base, mais fácil talvez seria produzir indicadores bibliométricos. Quanto menos robusto, mais difícil, né? Esse é um caso que reflete a recuperação de informação, né? A RPOT tem 20 anos de produção, e a gente buscou, a partir de alguns princípios cientométricos, analisar, né, um pouco dessa produção ao longo dos tempos, especialmente quadriênios da CAPES. Diante de uma perspectiva de open science, né, produzir um processo bibliométrico que seja reprodutível, que outras pessoas possam acessar, inclusive isso faz parte de um conjunto de códigos que está disponível no meu GitHub, para quem quiser reproduzir. Emprega alguns princípios de data science, né? Esse é uma das referências, utilizando Tidyverse, que é a ideia de organizar conhecimento numa estrutura de uma matriz IJ, né? De casos por variáveis. Nesse caso, o conhecimento a ser organizado utilizou a ideia de que o PepSIC se baseia em alguns princípios da Cielo, em termos de plataforma e linguagem para publicação dos dados, né, especialmente esse XML JETS, que pode ser raspado, ou seja, pode ser minerado, né, usando técnicas de mineração de texto com R aqui, em que a gente lê esse artigo no seu formato XML, que é esse código muito esquisito aqui, mas conhecendo as tags, conhecendo as etiquetas que constituem esse PDF, a gente consegue recuperar informações como tabela, título, gerando uma base de dados, que no caso era essa aqui, CBPOT, e essa é parte mesmo do código que a gente usou à época para recuperar essas informações dentro de um workflow que utilizou esses princípios de organização dos dados, raspando esses dados dos próprios artigos, PDFs, HTML, coisas que não estavam prontamente disponíveis, organizando numa base de dados e analisando e disponibilizando esse formato, né, desses dados, com resumo, título, autores, para diversos softwares de análise, como Gefire, Anutec, iGraph, dentre outros. Isso dá origem aqui a um dos resultados, eu não vou apontar todos, mas tinha essa ideia de análise das redes de coautoria, de vínculos institucionais e análise de palavras-chave pelos quadriênios da CAPES. A gente fez esse recorte aqui para tentar visualizar. Vou passar rapidinho, porque a ideia é mais isso, né? Mostrar que um dos principais passos para se produzir dados bibliométricos é recuperar informação. E a gente tem recursos bastante interessantes que articulam estatística com data science, princípios de ciência da computação para fazer isso, né? E que foi que a gente propôs nesse trabalho. E que depois permite, por exemplo, ver essa evolução, aqui é a evolução das redes de coautoria, como que os autores vão se organizando e como que a revista vai evoluindo, até o ponto de criar, né, uma rede de colaboração central. A gente identifica essas pessoas, né, no caso das instituições e outros elementos satélites aqui da produção contemporânea acumulada de 2001 a 2020, né, produzindo alguns indicadores interessantes que eu acho que a Elisa vai depois poder comentar, na verdade, melhor, ou mesmo a identificação do próprio campo temático, né? Como, por exemplo, identificando as áreas, né? Aqui, nessas coresinhas, a gente tem comunidades, ou seja, palavras-chave recuperadas que acabam se associando e que formam grandes áreas de publicação dessa revista. Algumas delas a gente identifica nesse trabalho, né, no artigo que está sendo construído. E, por fim, vou seguir bem rapidinho, mas é a ideia, né, que esse processo é um pouco mais complexo de raspagem de dados, envolve alguma programação, envolve alguns princípios de manipulação de uma linguagem de programação, seja o R, Python, alguma que
permita raspar dados e organizar isso num data frame, mas é possível utilizar outras ferramentas, né? Uma das ferramentas hoje que produz todos esses indicadores bibliométricos que eu citei até agora é essa ferramenta, esse pacote do R, chamado Bibliometrix, que apesar de ser do R, tem uma versão via Shine, que é uma interface gráfica muito click and point, né? Qualquer pessoa, mesmo sem qualquer conhecimento em programação, consegue utilizar, e que permite análises muito poderosas. Uma análise que eu fiz aqui, a título de demonstração, foi essa, da Cielo Brasil, coletando todos os artigos publicados na Cielo Brasil, que eram classificados pela Web of Science como da área de psicologia, e que eram artigos de pesquisa, ou seja, não eram editoriais, revisões, enfim. E é possível hoje fazer isso na Web of Science, porque, apesar da Cielo não ser indexada junto ao que a gente chama de base principal da Web of Science, onde é calculado aquele JCR, né? No nosso caso, só Psicologia, Reflexão e Crítica, se eu não me engano, é uma das que tem JCR calculado, que atende aos princípios de curadoria da Web of Science, mas existem uma tentativa da Web of Science, principalmente depois que ela foi comprada pela Clarivate, de incluir outros indicadores, né, outras bases. Então, hoje é possível recuperar a informação da Cielo através da própria Web of Science. Com isso, né, a gente está dentro desse mundo, desse universo incrível de 34 mil revistas, 87 milhões de patentes, mais de 21 mil jornais na coleção principal, mais de 1,8 bilhões de referências citadas. A Cielo está dentro dessa história agora, e é possível, então, coletar informações bibliométricas. Não só mais aqui nesse portal antigo, mas de forma direta através do Bibliometrix, por exemplo, identificando principais jornais de publicação. Aqui a gente tem o jornal que Psicologia, Ciência e Profissão com o maior número de artigos, Psicologia e Sociedade, Teoria e Pesquisa, naquele grupo que eu mostrei para vocês. Os autores com maior produção, esse Manuel Antônio Santos, César Augusto Piscinini, Mitrina, Ana Paula Porto Noronha, a Cássia. Inclusive, aqui vai aparecer algumas pessoas, várias, incluindo o Felipe, que estava falando mais cedo, a Adriana, e outros grandes cientistas aí que vão aparecer em alguns desses indicadores, que permite reconhecer que dentro da Cielo, dentro da produção brasileira, pelo menos esses três que eu destaco, né, o Rafael, o César e o Ricardo, são aqueles que têm maior produção em termos numéricos, né, de conhecimento. E assim também, aqui, essa é uma análise em que você consegue identificar, dentro desse conjunto de 13 mil artigos, quais são aqueles mais citados, que é muito interessante também identificar a Juliane, né, hoje colega no PPG, na PUC-Rio, e a Mariângela também, da Universo, que é também colega e colaboradora em alguns trabalhos, como uma das três mais citadas aqui, nesse conjunto de 3 mil artigos, uma das referências mais citadas. Aqui, se eu não me engano, um artigo sobre tradução de instrumentos, e Mariângela sobre resiliência, e da Kimber, sobre machismo. Inclusive, tem um pouco aqui de discriminação racial, um pouco desses trabalhos. Quais países estão associados aqui? Quais, em termos gerais, não só naqueles que estão dentro desses 13 mil, mas aqui, quais são as principais referências citadas, né? Se a gente consegue, pela Web of Science, raspar a lista de referências bibliográficas de todos os artigos que estão cadastrados ali, da Cielo, e também do PepSIC, naquele método que a gente desenvolveu. Mas aqui a gente identifica coisas muito interessantes, como, por exemplo, o autor mais frequentemente, o trabalho mais frequentemente citado é do Lacan,
em 1998, escritos. A Bardan, né, também bastante citada aqui no trabalho de análise de conteúdo. A Judith Butler, também com uma citação a partir de 2003 muito frequente, discutindo questões de gênero, dentre outros aqui, o DSM, dentre outros, Rothenbrenner, o Lazarus, né, teoria do coping, Philippe Perrier, dentre outros autores importantes. Inclusive, a gente consegue identificar campos, né? Já estou terminando, aqui é mais uma ilustração mesmo. Esse campo em verde aqui, eu acho que é um campo que interessa muito quem está presente. Isso aqui é o campo, são as principais referências, né? As referências que têm alguma ligação. Esse campo aqui, olha quem está aqui, né? Pasquale, a Barbara Byrne, essa citação, Huck, é uma citação sobre pontos de corte de índices de ajuste, e aqui dados sobre avaliação psicológica e coisas, livros do tipo, né, da Urbini e Anastasia. Aqui, nesse grupo, eu não vou identificar com cuidado, mas tem o DSM, material sobre Mini-Mental e outras coisas na área de neuropsicologia. E aqui o Lacan sendo citado, Lacan, 1998, 1992, muito característico da área da psicanálise, que acaba tendo, né, uma reflexão muito baseada em uma análise teórica dos grandes autores, e o Lacan com destaque aqui. Aqui tem uma análise, depois quem quiser olhar a apresentação desses autores, né, quais são esses artigos aqui dentro. Uma outra área bastante interessante, mas aqui Bardan e Moscovici, o pessoal da representação social, aqui Seligman, Bronfenbrenner, o próprio Lazarus, né, provavelmente vinculado à psicologia positiva e perspectiva bioecológica. Aqui Foucault, a própria Judith Butler, uma galera da análise do discurso, né, teoria queer, e ligações entre esses dois grupos, que são essas setinhas, através da produção da Bardan. É interessante a Bardan aqui, depois ela aparece de novo, mostrando o papel do método qualitativo, unindo, né, de alguma forma, esses campos. Separado, não sei se vocês viram aqui nesse primeiro, essas ilhas aqui, que na verdade a proximidade indica alguma relação, a gente consegue encontrar a Winnicott, Bandura, Stein, aquele TDE, o teste de desenvolvimento escolar, e a Delpred como referências de relevância aqui, né, comunicando de certa forma áreas do desenvolvimento, educação, enfim. E isso pode seguir por vários outros indicadores. Um muito triste que eu queria salientar, mas que é uma verdade, que é o declínio, né, da produção científica nacional ao longo dos últimos 10 anos. A gente teve um declínio de menos 4,4%, uma taxa de crescimento negativa. Essas revistas têm produzido menos. E também, claro, né, parte da produção, inclusive da produção de qualidade, tem sido por pressões das próprias agências de fomento e outros órgãos, não necessariamente publicados na Cielo, né, mas fora, que gera um viés importante aqui de análise e de compreensão desses dados. Outras coisas são possíveis também de serem analisadas, como, por exemplo, as trajetórias históricas de citação. Esses autores aqui, por exemplo, a gente tem algumas pessoas aqui, o meu orientador, o Telmo Ronzani, colega hoje, né, Terezinha Fez Carneiro, Silvia Coller, dentre outros aqui, quem que geralmente essas pessoas citam, né, e dentro de quais áreas é possível a gente analisar e entender isso, quais fontes, né, de produção são aquelas com maior número de artigos, quais dessas revistas não só produzem mais artigos, mas são as mais citadas, né? Psicologia, Reflexão e Crítica é a mais citada aqui. Isso aqui eu não vou falar, não. E a correção disso. Isso aqui é um dado muito interessante. O índice H, lembram dele, né? Não só do número de citações, mas não só no número de documentos, é importante, mas também o quanto que esses documentos são citados, né? Aqui, se a gente for olhar por índice H, aqueles mesmos dados de produção de cada revista, a PsicoUSP, né, apesar de um pouco mais jovem, com menos número de artigos, é a que apresenta
um dos maiores índices H, que junto com Psicologia e Sociedade, depois estudos de Psicologia de Natal, a gente pode olhar isso por periódico, taxas de crescimento dessas revistas, os próprios autores. Esse também é interessante, né? As bolinhas aqui, ao longo dos anos, é o quanto que o autor continua ativo, né? A gente vê alguns processos de descontinuidade de alguns dos autores, alguns buracos, né? Às vezes é um momento que a pessoa tirou o sabático dela ou trocou de instituição, alguma coisa do tipo. E outros autores muito constantes, como o Manuel aqui, ao longo dos anos. Aqui, o índice H calculado dentro da própria Cielo, né? É um dado interessante, quanto que esses pesquisadores brasileiros são citados dentro da própria Cielo, não só por quantidade, mas por essa ponderação. A gente vê a Silvia Cora, a Cássia, a Denise, dentre outros autores aqui. As instituições, mas com maior número de produção, né? Em primeiro lugar, a USP, depois a URGS, Universidade de Brasília, Federal do Rio de Janeiro, e assim por diante. Aonde, né, mais azulzinho, essa produção da Cielo está, claro, concentrada no Brasil, mas também atingindo outros países. Aqui, né, das produções mais citadas, comentei um pouquinho, tem algumas características, o próprio Bruno, se eu não me engano, está aqui hoje também, um trabalho dele está como um dos citados aqui, dentre outros. O Felipe, que acabou de falar, também é uma das citações de 2016. Dentre outras possibilidades de indicação, quanto, por exemplo, grandes temas, aqui, né, em termos de frequência de palavras-chave, a psicanálise como uma das palavras-chave mais frequentes aqui associadas a alguns outros, como gênero, saúde mental, cognição, subjetividade. A ideia, às vezes, de olhar para alguns campos. Aqui a Cielo como um todo, a gente poderia fazer uma temática específica. O crescimento dessas palavras-chave, a palavra-chave com maior taxa de crescimento é mesmo, de fato, a psicanálise ao longo do tempo aqui, dentre as citações. E aqui, não só pelos anos, mas também aqui a gente consegue entender, nesse gráfico, a evolução ao longo do tempo, em que algumas palavras-chave se tornam mais frequentes. Vou pegar aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, Covid-19, se forem ver, aparece aqui, ó, a partir de 2019, né, como uma palavra-chave considerada um trend topic, né, uma palavra, essas palavras, apesar da psicanálise estar muito influente ali, isso sofre muito efeito dos anos anteriores. E aqui a gente consegue ter uma correção disso, por exemplo, falando do papel da gerontologia, os estudos sobre feminismo, disfunções cognitivas, estudantes universitários, que é um tema, né, da professora Adriana, dentre outros aqui. As revisões sistemáticas, assim por diante. É possível fazer essas análises a partir do referencial da análise de redes, que são os grupos de colaboração. Vou ver algum para falar assim, mais destaque. Talvez a gente pode ver aqui, por exemplo, o Ricardo Prime, a Ana Paula Porto Noronha, a Cássia, pessoas que trabalharam juntas aqui, né, mesma instituição, entre outras possibilidades de analisar esses campos, assim como as colaborações entre instituições, né? Aqui, de novo, a USP, como maior frequência de colaborações aqui, ó, nesse contexto, junto, em grande parte, a Universidade do Sudeste, e aqui, se a gente for olhar, a Universidade da Paraíba, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Bahia, por exemplo, uma tendência das universidades do Nordeste, né, terem mais parcerias em conjunto. Que as universidades do Rio de Janeiro, a Universidade Salgado de Oliveira, a PUC do Rio, a UERJ, né, as universidades cariocas, a produção em conjunto, as universidades do Sul. Aqui, essa colaboração nacional, qual que é a intensidade dela com os países. Aqui, como que as referências se organizam, parecido com aquela análise inicial lá que eu mostrei para vocês,
que é interessante, por exemplo, ver o trabalho, né, do Lázaro sobre coping, com da Maslach sobre burnout. Eu poderia falar vários outros aqui. Aqui da Barbara Byrne sobre equações estruturais usando Amos, junto com o livro de análise multivariada do Hare, do Pasquale, uma citação do Bruno aqui que eu não me recordo qual que é, mas também provavelmente nesse contexto. Aqui a articulação entre os jornais, né, a psicologia, reflexão e crítica, como que existem duas grandes comunidades aqui. Se a gente for analisar aqui jornais, citações mais dentro da própria psicologia, que envolve a área da saúde, ciência e saúde coletiva, entre outros. É possível também tentar ver se existe uma dimensão latente aqui, ou classificação por áreas. Por exemplo, aqui a gente consegue ver esses dados, né, pegando os mais frequentes, os 150 palavras-chave mais frequentes, formação de pelo menos 3 áreas, uma área sobre educação, família, outra área sobre neuropsicologia, envelhecimento, demência, outra área sobre envolvendo ansiedade, estresse, depressão, a evolução dessas temáticas ao longo do tempo. Aqui são a evolução das palavras-chave. Eu destacaria aqui, por exemplo, o quanto que é só no ano de 2019, 2021, que a palavra-chave mulheres negras, educação, gênero e marcadores sociais da diferença aparece nas palavras-chave das principais publicações em psicologia na Cielo, mostrando como que essa temática emerge aqui e se torna importante, e dá para tentar entender um pouquinho do retrospecto histórico de como isso acontece. Acho que é isso, pessoal. Essa é só uma ideia de como usar a Web of Sciences, World Class Data Support, World Class Research, usando a Cielo para entender um pouco do panorama e do mapeamento da produção nacional, utilizando bibliometria e alguns princípios aí do mapeamento do conhecimento. Acho que é isso. Me dispõe para perguntas e outras falas, enfim.